Agora 1h23. Contato com a nossa reportagem em Brasília. Caso ontem, que a gente trouxe aqui no Band News no meio do dia, foi tema do comentário do ENEG logo na abertura do jornal e segue, claro, repercutindo muito. A Polícia Federal entra no caso, vai investigar as denúncias de que ONGs receberam dinheiro público para entregar marmitas nas ruas de São Paulo. ONGs ligadas a assessores, ex-assessores e políticos do PT. Só que a reportagem do Globo foi a alguns locais e verificou que não tinha produção. Ou seja, a suspeita é de que nenhuma quentinha foi entregue. O João Pedro Melo está acompanhando. Fala aí, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Sandro, boa tarde a você, ao INEG, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nesse assunto, né, desde ontem, que começou a repercutir bastante aqui na capital do país. E o principal ponto é o que aconteceu hoje. O senador Flávio Bolsonaro entrou com uma representação no Tribunal de Contas da União pedindo o afastamento do ministro Wellington Dias do cargo. A pasta dele é a responsável por gerir o recurso que de fato é dado a organizações não governamentais para que façam ações de combate à fome em todo o país. Ao longo da sexta-feira, o Ministério anunciou que suspendeu o repasse a essa ONG da cidade de São Paulo e afirmou que está em um trabalho integrado com a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União, a Polícia Federal, para apurar todo esse repasse. Ontem, o Partido Novo entrou com uma representação também no TCU, Tribunal de Contas da União, para que a Corte investigue esse contrato entre o Ministério do Desenvolvimento Social e essa organização não governamental. A informação que a gente tem é de que essa ONG, ela teria recebido R$5.600.000 e não teria disponibilizado qualquer prova de que essas quentinhas, essas marmitas tinham sido de fato fabricadas e até mesmo entregues a quem mais precisava. Outra informação que a gente tem é que essa ONG era a 13ª no processo licitatório, que não é uma situação comum. Normalmente, em licitação, o primeiro colocado é quem vence, portanto, é aquela pessoa ou aquela entidade que tem direito a fazer a distribuição pelo menor valor possível. A representação traz diversas reportagens que teriam ido, de fato, a esses locais e verificado que muitos deles, ou em quase todos, não tinha nenhum tipo de produção ou estrutura para a produção de alimentos, né? Dito ainda que essa ONG era presidida por um ex-assessor parlamentar ligado ao Partido dos Trabalhadores e à família Tato, e o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que o Ministério é o mais interessado em dar andamento a essa investigação. Destacou ainda o seguinte, que as denúncias apontadas estão sendo objetos de investigação e que uma equipe vai fazer essa apuração pelo tempo que for necessária. O texto traz ainda que vão ser tomadas medidas para revisar e aprimorar todos os critérios de habilitação de entidades para participação nesses programas sociais. Por fim, a nota termina dizendo o seguinte, que assim como preza pelo combate às fraudes e irregularidades, é necessário evitar que a população demonize os programas sociais com comprovado resultado no combate à fome e também à pobreza. E aí a gente encerra a nossa participação aqui, Sandro INEG, dizendo que Flávio Bolsonaro, nesse pedido que fez hoje, nessa representação que entrou no TCU, diz o seguinte, que o órgão precisa investigar o Ministério do Desenvolvimento Social, saber para onde está indo de fato esse recurso e argumentou que a permanência de Wellington Dias como ministro dessa pasta acabaria atrapalhando a investigação. Claro que a gente vai aguardar os próximos passos, mas essa é a novidade de hoje aqui em Brasília. Obrigado, João Pedro, pelas informações. Eu queria destacar também a reportagem do jornal O Globo, que a gente fala aqui, foi quem denunciou o caso, traz mais uma novidade dessa situação hoje. A mesma ONG contratada pelo Ministério do Desenvolvimento Social para distribuir as refeições também teve outro contrato, o Movimento Organizacional Vencer, Educar e Realizar, Mover Elipa, firmou um outro acordo, esse de 5,2 milhões de reais com o governo federal para fornecer cursos de capacitação a moradores de baixa renda na periferia da capital paulista. A informação é que existe esse outro contrato. Mas tem um detalhe também muito importante, diz aqui a reportagem. Como a gente trouxe ontem, essa ONG é comandada por José Renato Varjão, que foi assessor do deputado federal Nilton Tato e também do deputado estadual Enio Tato, ambos do PT, da mesma família. E um detalhe eu vou chamar de curioso por enquanto, é que a ONG contratou, passou parte dessa verba federal, assinou contratos com uma empresa do próprio dono,
do próprio Varjão e outra empresa de um sobrinho dele. O Varjão concedeu entrevista ao jornal O Globo em que diz o seguinte, tem os documentos comprovando esses contratos, R$96 mil para serviços especializados de consultor de relações institucionais, afirma do próprio Varjão. Diz ele ao jornal O Globo, os diretores da instituição que executam o trabalho podem receber pelo projeto, está tudo dentro da lei. E por fim, um outro contrato, R$72 mil para uma empresa de Jonatas Varjão Ferreira, é o sobrinho do dono da ONG, diz ele, o Jonatas, fala assim, eu fui um dos fundadores da ONG, junto com meu tio, agora voltei depois de passar por outros empregos. Sou consultor de comunicação, cuido das redes sociais, o contrato é para serviço especializado de analista de comunicação. É maravilhoso, essa história é maravilhosa, eu acabei fazendo um comentário mais indignado do que o de costume, no tom e tal, mas para mim é muito chocante imaginar que o governo lança um programa com um nome bonitinho, chamado Cozinha Solidária, sugerindo que vai amparar com alimentos a população vulnerável, pessoas que passam fome, pessoas que não têm o que comer. Aí vai um vagabundo e monta uma ONG. Detalhe, hein? As ONGs todas investigadas pelo Globo foram criadas todas em dezembro do ano passado. Todas por uma mesma pessoa. Os metadados mostram que foram criadas na mesma época. Como é que pode? Não é muita coincidência. Todas as ONGs são criadas ao mesmo tempo. E aí, as ONGs que são criadas ao mesmo tempo, as assinaturas, as rubricas são semelhantes, os termos são semelhantes. Como é que pode? O Sandro firma um contrato de aluguel para morar num determinado imóvel. Eu firmo um contrato de aluguel para morar num outro imóvel. Será que se eu pegar o meu contrato de aluguel e o do Sandro, os textos são iguais? Não são iguais. São parecidos? Não. Citam a mesma legislação e tal, mas são diferentes. Não é um contrato feito por uma mesma pessoa. Agora, o Sandro tem 2 imóveis e ele aluga os 2 imóveis, provavelmente os contratos vão ser semelhantes, porque são dele. Então, um cara abriu várias ONGs e por isso os textos são semelhantes. Por isso tem a rubrica semelhante. Por isso foi criado na mesma época. Agora, de onde vem esse desejo súbito de ajudar os mais pobres? De vários assessores e ex-assessores de deputados do PT, todos deputados da mesma família, aí os assessores se reúnem e dizem, vamos ajudar os mais pobres? Vamos nos cadastrar no Cozinha Solidária. Por que eles fazem isso? Por que eles fazem isso? Tem 2 alternativas. Ou eles estão realmente sendo injustiçados, ou eles são grandes ladrões. São ladrões, estão roubando. Ou são grandes injustiçados. Pô, será que eu não posso ajudar o próximo? Eu sou de um partido de esquerda, eu tenho um discurso social, eu sou bacana e tal. A Polícia Federal vai investigar. Aí nós vamos saber, né? Existe bandalheira em todos os partidos. Existem bandalheiras na assessoria de todos os lugares. Partidos da direita, da esquerda. O Petrolão está aí para mostrar que roubar não é privilégio nem da esquerda nem da direita. Roubar é privilégio de quem não tem caráter e está lá no governo e quer roubar uma grana. Agora, o Wellington Dias, como ministro, ele disse que ia mandar investigar. A gente botou ontem no ar, né, o vídeo dele falando, o áudio, na verdade, porque eu recebi na hora em que eu estava fazendo o comentário, mas ele tomou cuidado de mandar para a gente uma manifestação oficial, digamos assim. Deveria pegar mais pesado com essa gente, né? Depois, são 2.000 cozinhas solidárias no Brasil, Sandro. 2.000. Nós estamos falando de 13. E detalhe também que eu estava esquecendo já, eu falei ontem, mas todas as ONGs citadas, elas distribuíam 4.583 quentinhas.